dia! Transmitir aqui a tela. Agora a gente vai para o capítulo 2, da personalidade. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, não dá para transmitir, não dá para renunciar a eles, e são irrenunciáveis, não posso renunciar, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Isso aqui tem relação direta com o pedido de dano moral, tá? Então, eu posso exigir que cesse a ameaça ao meu direito da personalidade e também reclamar perdas e danos. Não sei se vocês, quem aqui de Curitiba talvez tenha visto, que tinha uma página, uma pessoa criou uma página para contar fofoca falsa. Aí eles pegam qualquer pessoa, o criminoso, né, porque isso é um crime, ficava na internet olhando o perfil de pessoas. Daí ele achou meu perfil lá, e ele viu que eu era casada. Aí ele pega e faz uma montagem de inteligência artificial minha com outro homem, e publica lá na página. E me manda uma mensagem, olha só, você foi fotografada com seu amante na Rua 15. E eu, meu Deus do céu, mas isso é mentira. Mas se o meu marido ver essa foto, né? Se ele vir essa foto, ele não vai achar que é mentira. Aí ele vai, daí ele me chantageava. Eu cobro 5 mil reais para tirar essa foto da página. E era uma página muito grande. E conforme eles iam derrubando a página, ele ia criando outra página. Então, as pessoas que foram atingidas por isso entraram na justiça, pedir para que fosse tirado do ar a página e também reclamaram perdas e danos contra esse sujeito. Em se tratando, parágrafo único, em se tratando de mortos, terá legitimidade para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Tá. Para fazer prova de direito, principalmente direito civil, é muito importante que vocês saibam contar os graus de parentesco, tá? Eu não sei se vocês sabem, muitos de vocês sabem. Vocês sabiam que não existe primo de primeiro grau? As pessoas falam, esse aqui é meu primo de primeiro grau, tal. A gente entende o que ela fala, mas para o ordenamento jurídico não existe primo de primeiro grau. O primo mais próximo que a gente tem é o nosso primo de 4º grau. Como é que a gente conta os graus? Os graus são como se fossem linhas invisíveis que ligam você aos seus parentes, tá? Então, como é que começa? Eu, por exemplo, para chegar até a minha mãe, preciso de uma linha, certo? Então, para chegar na minha mãe, é uma linha de ligação. Vocês concordam que eu não consigo chegar na minha avó direto? Eu preciso da minha mãe para chegar na minha avó, né? Sem a minha mãe, eu não conseguiria chegar na minha avó. Então, existe uma linha invisível que liga eu à minha mãe e existe uma linha invisível que liga a minha mãe à minha avó. Então, a minha avó é minha parente de 2º grau. O meu irmão é o meu parente de 2º grau. Porque, de novo, para chegar nele, eu preciso da minha mãe, não é verdade? Então, eu preciso fazer com que essa linha invisível atue. Então, para chegar na minha mãe, uma linha invisível. Cheguei na mãe. Para chegar no meu irmão, eu preciso de uma outra linha invisível. Então, o meu irmão é meu parente de 2º grau. Aqui, pessoal, é importante que você tem que saber quem que pode, né, requerer essa medida, né? Porque o que acontece? Eles colocam na banca exatamente isso. Fulano morreu e os direitos da personalidade dele estão sendo atacados por um jornal, tal. Ferdinando, seu primo, requereu que cesse essa ameaça, etc. Ele tem legitimidade, você tem que contar os graus para saber se ele tem legitimidade, tá? Então, agora aqui vocês já têm uma ideia de como contam os graus. Salvo por exigência médica, defesa o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente, tá? Da integridade física ou contrariar os bons costumes. Importante aqui, gente, precisa ser diminuição permanente, tá? Então, doação de sangue não entra aqui, medula óssea. Tá? Então, é quando vai ter uma diminuição permanente. Parágrafo único. Os atos previstos nesse artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei. Então, para fins de transplante, quando você tem órgãos duplos, por exemplo, eu tenho dois rins, tenho 2 pulmões, eu posso doar um deles
respeitando a lei de transplante. Tá? Então, nesses casos, isso é possibilitado. Artigo 14. É válida com objetivo científico, altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Isso aqui, atualmente, é decisão da família. E o que significa? Doação de órgãos, primeiramente, mas não sei se vocês sabem que vocês podem, se vocês quiserem, claro, doar o próprio corpo, o corpo inteiro da pessoa para as universidades de medicina. Eles precisam bastante, inclusive, disso. Eu sou doadora de órgãos, mas eu não sei se eu doaria o meu corpo inteiro. Eu não me acostumei com essa ideia ainda, não sei vocês. Para eles fazerem estudos científicos, assim, daí pelo que um amigo que faz medicina falou, fica num tanque, assim, num tanque dentro de um líquido para manter o corpo, eles tiram a pessoa de lá e daí fazem o estudo, né? Que diz que é muito diferente os bonecos, o corpo humano é muito melhor de estudar com um corpo mesmo. Então eles pegam a pessoa e tiram lá dessa piscininha aí, e daí fazem os exames, aí costura, volta para a piscininha, lá o corpo fica lá por bastante tempo. Então existe essa possibilidade, né, de dispor do corpo depois da morte. Durante a aula, uma das alunas, inclusive, falou que ela achou legal e que ela tinha interesse em doar o corpo depois da morte para que as universidades, para as faculdades de medicina fizessem esse estudo, né? Então, vai de cada um. Mas sempre é importante ter em mente que, para doação, quem escolhe, no final das contas, é a família, então tem que sempre deixar eles informados quanto à vontade, tá? Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo, tá? Então, antes de haver, né, o transplante, obviamente. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, tá? Então, ninguém pode ser com risco de vida, tá? Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome, que é o nomezinho, meu prenome é Jennifer, e o sobrenome é Manfred. Então, toda pessoa tem direito ao nome, compreendido nele o prenome e o sobrenome. Eu não sei se vocês sabem, mas atualmente nós podemos mudar o nosso nome. Eu não gosto de Jennifer, eu quero me chamar Patrícia. Eu posso ir lá no cartório, levar todas as certidões e começar a me chamar Patrícia. Tá? Antigamente não podia mudar o prenome, agora pode. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham o desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, a pessoa não pode ser utilizada nessas publicações, tá? E não pode haver alegação da outra parte, mas eu não tinha intenção difamatória aqui. Isso não importa. Esse dispositivo cai bastante em prova também, tá? Então, anotem aí no caderninho de vocês. O que eles mudam? O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, exceto quando não haja intenção difamatória. Então, não importa a intenção do agente, beleza? Então, não importa a intenção, se teve ou não intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Tá? Não pode usar sem autorização. E já teve empresas que fizeram propaganda e utilizaram nomes de artistas, nomes de pessoas famosas ou que estavam no hype para tentar vender mais. E isso é proibido aqui, porque você precisa de autorização para propaganda comercial, porque você está ganhando dinheiro com aquele nome, você está ganhando dinheiro com o nome daquela pessoa. Então, você não pode usar livremente. O nome é um dos direitos da personalidade. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome. Pseudônimo é aquele nome pelo qual a pessoa é conhecida. A Xuxa, Pelé, por exemplo, tá? E muitas vezes eles incluem esse pseudônimo no próprio nome, como a Xuxa fez. Acho que o nome dela agora registrado é Maria de Fátima, Maria Xuxa de Fátima, alguma coisa assim. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas,
a seu requerimento e sem prejuízo de indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem para fins comerciais, tá? Esse aqui também vai no mesmo sentido daquele da autorização para propaganda comercial. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, o ascendente e o descendente. Cuidado aqui, pessoal. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção? Aqui que a gente está falando. Ó, o cônjuge, o ascendente e o descendente. O que é importante nesse dispositivo aqui, gente? Aqui eles falam sobre os ascendentes e os descendentes, tá? Então, eles não colocam um grau. Então, pode, a princípio pode, que o seu avô, o seu bisavô, o seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, faça esse requerimento, tá? Então, ascendentes ou descendentes, sem definição de um grau. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário da nossa norma. Então, a vida privada da pessoa natural é inviolável. O que vai acontecer quando vocês estiverem trabalhando lá no Tribunal de Justiça? O juiz vai determinar, muitas vezes, que vocês coloquem segredo de justiça em um processo. Vocês vão lá, clicar num botãozinho, vai aparecer segredo de justiça. Isso serve para que as outras pessoas não fiquem lá bisbilhotando na vida dos outros. Tá? Então, por exemplo, nas ações que envolvem direito de família, é muito comum que tenha segredo de justiça, tá? Que daí as pessoas não conseguem fazer essa consulta. Outros casos também que tem esse segredo de justiça é os casos que juntam documentos. Isso é muito importante para que também documentos bancários, tá? Questões bancárias ali. O que aconteceu recentemente ali no Tribunal de Justiça? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Eu não vou explicar direito, não lembro direito certinho o que aconteceu, mas basicamente foi um estagiário do tribunal, ele começou a achar número de cartão de crédito dentro do processo judicial. Não sei se ele estava mexendo com o processo físico, achou esses números dos cartões, ou se era no Projude mesmo. Não sei como é que ele achou. Eu sei que ele achou os números dos cartões e ele começou a fazer compras com esses cartões das pessoas que estavam ali declarados nos processos judiciais. E aonde que ele mandava entregar os tênis que eles compravam, as blusas que ele comprava? Lá no Tribunal de Justiça. Então, no próprio tribunal, ele ia lá, ele cometia o crime lá e recebia lá. Pra vocês verem, esse é usado, né? Esse aí é usado. E ele pegava os dados bancários das pessoas, dos cartões, dentro dos processos judiciais. Então, é por isso que é importante, se você pensar que nesses casos já tinha um segredo de justiça para proteger esses dados, e mesmo assim alguém conseguiu se aproveitar, alguém se aproveitou dessas informações, imagine se não tivesse, se fosse livre ali. Nós já passamos por golpe o tempo todo, imagine se não tivesse, né? Então, vamos lá, continuando. Da ausência, da curadoria dos bens do ausente. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe curador. Então, a pessoa sumiu, não temos notícias dela, e ela não deixou um procurador, o juiz vai nomear um curador para os bens dela. Também se declarará ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Deixei um mandatário, mas ele não quer ou ele não pode continuar o mandato, também o juiz vai nomear um outro curador. Artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Então, o juiz vai falar, você é o curador, vai administrar esses bens, você vai fazer essas relações jurídicas. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato, aqui, esse ponto aqui, vocês guardem, por mais de 2 anos, antes da declaração de ausência, será o legítimo curador. Por isso que é importante, quando as pessoas terminam os casamentos, que elas realmente se separem.
Porque vai que ela some e acontece alguma coisa, e quem vai ser o curador dos bens dela vai ser aquela pessoa que ela não confia mais, que é o ex-cônjuge, tá? Guardem aqui que o prazo são 2 anos, tá? Precisa estar separado, de fato, há mais de 2 anos para não ser declarado o curador. Isso aqui tem, claro, eles questionam judicialmente. Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais, aqui é importante também, ou os descendentes, nessa ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer. O que eles colocam aqui, ó? Presta atenção. Na falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais. Os pais são seu pai e sua mãe. Só que aqui, no segundo grau, no outro grau, nós estamos falando nos descendentes, tá? Nos descendentes, então, pode filho, pode neto, pode bisneto, tá bom? Então, essa é a cadeia. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Então, os filhos precedem aos netos, que precedem aos bisnetos. Na falta das pessoas mencionadas, cumpre ao juiz a escolha do curador. Então, tenham uma boa manhã, muito proveitosa, e um grande abraço para vocês.